Querido, nessa noite eu queria que nós tivéssemos um tempo para reafirmar algumas verdades. Amém? A palavra do Senhor, ela é vida para nós. E é importante que a gente sempre venha trazer ao nosso coração e à nossa mente aquilo que muitas vezes nós já aprendemos, mas nós precisamos deixar bem firmado no nosso coração. Amém? Você já é salvo? Um dia você já aceitou Jesus? Você já confessou Ele como seu Senhor, como seu Salvador? Graças a Deus por isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Gálatas. A primeira maior decisão da nossa vida é decidir por Cristo, né, querido? Essa é a decisão mais séria, que é a que vai nos salvar. Então, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós escolhemos por Ele, nós fizemos a melhor escolha. E lá em Gálatas capítulo 3, no versículo 13, diz assim, você chegou lá? Gálatas 3, 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Agora vamos comigo lá para Deuteronômio, capítulo 28. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 28, lá no verso 1 até o verso 14, nós vamos ter escrito só bênçãos. Todos os versículos falam: bendito vai ser, o Senhor vai te dar a bênção, você vai prosperar, até o versículo 14. Do versículo 15 até o versículo 68, é um capítulo que fala só sobre as maldições da lei, que faz menção àquilo que nós acabamos de ler. Lá em Gálatas, capítulo 3, fala que Jesus, Ele se fez maldição em nosso lugar. Qual maldição que Ele está falando? De todas essas que, se você quiser, tiver curiosidade, você pode ler na sua casa, do versículo 15 até o versículo 68. É quase um jornal nacional, assim, um noticiário daqueles bem tenebrosos, assim, do versículo 15 até o 68. Só tem coisa ruim, só tem morte, só tem doença, enfermidade. Mas o que é que eu quero que nessa noite a gente traga ao nosso coração? Querido, esse versículo de Gálatas, o capítulo 3, essa certeza de que nós precisamos ter, que se um dia nós escolhemos por Jesus, nós precisamos ter claro na nossa mente e no nosso coração, que Jesus, Ele se fez maldição em nosso lugar. Amém? Você consegue entender isso? A minha oração nessa noite é que eu e você consigamos ter claro no nosso coração e na nossa mente que essa palavra venha tirar coisas, venha nos libertar de coisas, que essa palavra venha penetrar lá no fundo, que a unção do Espírito venha trazer para nós como clareza. A Bíblia fala que a palavra ela é como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra ela não vai nos esclarecer coisas que estão próximas a nós e coisas que estão longe ao nosso caminho também. E nessa noite eu quero que você agarre essa palavra, querido, e que isso seja como uma arma na sua mão. Toda vez que alguma maldição bater na sua porta, toda vez nós vamos ver várias coisas aqui que desmençam a maldição. Toda vez que chega algo que vem para tirar a nossa paz, a gente precisa se lembrar que um dia Jesus, Ele se fez maldição em nosso lugar. Se Ele se fez maldição em nosso lugar, quer dizer que eu não preciso mais passar por isso. Quando alguém se põe no seu lugar, quando alguém faz algo por você, isso significa que você não mais precisa fazer, porque já tem alguém fazendo aquilo no seu lugar. Não é assim?
Então aqui a Bíblia traz para nós essa verdade, querido, que ela precisa estar gravada em nosso coração, de que Jesus um dia, ele decidiu, morrendo na cruz, ele decidiu se fazer maldito por mim e por você, para que nós pudéssemos ser livres dessas maldições. Você concorda comigo que hoje a gente vive num mundo tenebroso? Não é assim? A Bíblia diz sobre isso e a gente vê isso. A cada dia, a cada instante, mais notícias piores chegam. O que antes parecia que era só uma brincadeira, hoje muitas vezes é verdade. Não é? Tantos atentados, tantas coisas distantes e às vezes tão próximas de nós que têm acontecido. Coisas tão reais do nosso dia a dia, que se a gente for ficar dando ouvidos para tudo, a gente só vai ouvir maldição. A gente só vai ouvir notícia ruim. A gente só vai ouvir coisas que nos amedrontam, que nos deixam preocupados, que nos faz desejar, às vezes até de uma forma errada, a vinda de Jesus logo. Porque você está morrendo de medo, só por isso você quer que ele volte. Não é? Porque a gente quer sair logo desse mundo que está corrompido pelo pecado. Mas a palavra de Deus, ela nos traz um lugar de segurança. Um lugar de segurança. E quando a gente vai lendo esses versículos, nós não vamos fazer isso agora, mas você pode fazer na sua casa. O começo ele é todo falando sobre bênção e depois sobre maldição. Isso aqui é Velho Testamento, é Antigo Testamento. E quando Jesus veio, ele fez com que toda essa maldição fosse livre. Nós fôssemos livres disso. Toda vez que qualquer maldição dessa bater na nossa porta, a gente tem autoridade em Deus para colocá-la para fora. E para dizer que em nós ela não vai poder tocar, ela não vai poder nos atrapalhar. Nenhuma maldição vai poder nos tirar o sono, nos tirar a paz. Nada de mal, nada que soa de uma maneira má vai poder nos atingir. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Amém? Você está em Cristo? Amém. Vamos abrir comigo lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 13. Colossenses 1, 13. Diz assim: Ele quem? Jesus. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Através de Deus, através de Jesus, nós somos transportados das trevas para a luz e nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Quando você ouve dizer que você é redimido, você tem noção do que é isso? Você consegue na sua mente imaginar o que é ser redimido? Ser redimido é a gente ser resgatado, é a gente ser liberto por Jesus dessa maldição. Quando a gente fala que nós somos redimidos, que nós somos lavados pelo sangue, que houve uma remissão do meu e do seu pecado, nós estamos falando que Jesus nos livrou de todas as possíveis maldições que podemos ouvir por aí. Sabe aquelas famosas pragas que as pessoas ficam jogando? Sabe quando as pessoas dizem coisas que são ruins a nosso respeito? Sabe quando alguém fala de macumbaria, de olho gordo, de inveja? Quando alguém fala de morte, de enfermidade, de hoje é assim, a gente come produto industrializado, todo mundo um dia vai ter câncer. Hoje é assim, todo mundo vai passar pela crise, vai ter falta. Querido, quando nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, é como se todas essas maldições que estão sendo listadas ali em Deuteronômio, Jesus tivesse riscado da nossa vida. A Bíblia fala como se ele tivesse apagado, como aquilo fosse riscado, tirado fora. Quando fala de sermos redimidos, fala de sermos resgatados por um preço. Por um preço. E a Bíblia nos cita 3 áreas em que nós somos redimidos. Fala sobre a maldição, ela fala de 3 áreas onde nós somos redimidos. Sobre a miséria, a enfermidade e a morte. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para te salvar. Amém? Quando nós somos salvos, o que acontece conosco? De um dia para o outro, nosso corpo fica glorificado
com a auréola brilhando, cintilante, e a gente não erra mais, não peca mais, é isso que acontece? A nossa vida vira um sonho encantado? Não. Quando nós somos salvos, a nossa natureza, o nosso espírito, ele é recriado. Nós nascemos de novo. A Bíblia fala que nós somos feitos nova criatura. E a partir dali o que acontece? Eu sou salvo. Eu não mais vou para o inferno. Eu sou livre da morte. Quando nós somos salvos, nós somos livres da morte. Isso não quer dizer que um dia, quando eu ficar bem velhinha, eu não possa morrer. Não, todo mundo, quando ficar bem velhinho, vai morrer. A não ser que aconteça como Enoque, né? Mas a tendência é que a gente morra. Mas, nós estamos falando de uma morte espiritual, de uma morte eterna. Quando nós somos salvos, nós somos redimidos, nós somos resgatados por um preço da morte eterna. Nós não vamos mais morrer eternamente. O nosso espírito é salvo, nós nascemos de novo. A nossa natureza é feita como a natureza de Deus. É importante que fique muito claro na nossa mente que eu e você, nós nunca vamos ser salvos por nós sermos bons ou não. Porque se a gente pegar uma pessoa que não é salva, que não tem Deus, que não aceitou Jesus, se ela for a pessoa mais correta do mundo, ela pode alcançar a salvação? Não, porque a Bíblia diz que há um caminho. E qual é ele? Jesus. Há um caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Então, uma pessoa que ela é correta, certa, que ela procura fazer tudo de bem, que é uma pessoa do bem, ela não vai para o céu se ela não aceitar Jesus. Por quê? A natureza dela é caída, a natureza dela é pecaminosa, a natureza dela, ela é filha do diabo. Você sabia que só tem duas opções? Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem outra opção. Quem foi que criou você? Você já parou para pensar, às vezes, principalmente quando a gente é adolescente, criança, a gente para imaginar como funciona a galáxia, como funciona os universos, sabe aquela coisa de onde eu vim, para onde eu vou, e você fica tentando dar razão para as coisas. Você já passou por isso? De ficar tentando imaginar coisas e você não consegue chegar a lugar nenhum, porque a grandiosidade de Deus é tão imensa, é tão indizível, indescritível que você não consegue. A nossa natureza, aquele quem nos criou, quem nos formou, foi Deus. Mas quando lá em Gênesis veio o pecado, que você já conhece, a história de Adão e Eva, o que é que foi que Deus disse para eles? Que não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão eles iriam morrer. Morrer morte física naquele exato momento fulminado? Não, eles iriam morrer espiritualmente. Quando Adão e Eva pecaram, junto com eles, eu e você fomos tirados da natureza de Deus. E nós passamos a estar numa natureza caída, pecaminosa, do diabo. E quando nós aceitamos a Jesus, nós somos religados com Ele. Por que diz que nós nascemos de novo? Porque nós nascemos de novo em Deus, a nossa criatura é nova novamente. Você concorda comigo se eu pegar um peixe e tentar colocar uma asinha nele, um biquinho e fazer ele voar, ele vai voar? Não, porque qual é a natureza dele? É ser peixe. Se eu pegar um pássaro e tentar fazer ele nadar, eu vou conseguir fazer ele nadar como um peixe? Não vou, porque a natureza dele é outra. Uma pessoa que ela é do bem, que ela é boa, e ela não tem Deus, ela não é salva. A natureza dela é suja, é pecaminosa. Isso precisa ficar muito claro para nós. Por isso que um dia você aceitou Jesus. Quando você aceitou Jesus, a sua natureza foi transformada na natureza de Deus. Você nasceu de novo. Você foi recriado. E a partir daí, então, nós somos redimidos. Nós somos lavados. Nós somos resgatados. Quando a gente faz essa oração de aceitar Jesus, nós somos resgatados. Isso é ser redimido. É eu ser resgatado por um alto preço. Abre comigo lá em 1 Coríntios 7:23. Que você veja isso na Bíblia e não só das minhas próprias palavras. 1 Coríntios 7:23. Diz assim: por preço fostes comprados. Por preço foste comprados. E lá em 1 Pedro, vou ler para você, capítulo 1, versículo 18, diz assim:
1 Pedro 1:18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes comprados, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Nós somos comprados por um preço. E qual é esse preço? O precioso sangue de Jesus. Aleluia, querido, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Quando a gente levanta a nossa mão e a gente fala que Deus, que Jesus, Ele é tudo para nós, a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa ter consciência de que um dia Jesus escolheu, Ele decidiu sair lá da glória dEle, vir para cá, para morrer no meu e no seu lugar. A fim de quê? Para que Ele fez isso? Para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos redimidos de toda a maldição, de todo o pecado. Foi o sangue dele que nos comprou, não foi qualquer coisa. Não foi qualquer coisa. Você tem consciência de que o próprio Deus decidiu pagar o seu pecado? O próprio Deus decidiu te amar de uma maneira tão grande, ao ponto de se colocar no seu lugar e pagar a sua dívida, a minha dívida. Isso é o que significa a remissão, ser redimido pelo sangue de Jesus. Agora, o que eu quero que a gente traga para a nossa mente, para o nosso dia a dia? Você é salvo, você crê em Deus, você vive para Ele, mas, querido, nós precisamos fazer valer o sacrifício de Jesus, aonde miséria, enfermidade e morte não cheguem na nossa casa, não cheguem na nossa família. Nós precisamos fazer valer, nós precisamos desfrutar desse sacrifício, desse resgate que foi pago. Já pensou você abrir mão de tudo que você tem para ajudar um filho, para ajudar alguém, para fazer algo por alguém e aquela pessoa jogar aquilo fora? Nós não podemos fazer isso com Deus. Nós não podemos fazer isso com Deus. Nós precisamos tomar posse do que a palavra nos dá a respeito de vivermos em prosperidade, em provisão, em vivermos saudáveis, longe da doença chegar e ela ter que ir embora. E de termos a nossa salvação garantida. Amém? Lá em Filipenses 4:19, diz assim, que Deus, segundo a riqueza e glória dele, vai suprir o quê? Cada uma das nossas necessidades. Deus, segundo a sua riqueza e glória. Qual é o tamanho da riqueza e da glória de Deus? Qual é o tamanho da riqueza e da glória de Deus? Ele vai te suprir, de abençoar, segundo a riqueza e glória dele, atendendo cada uma das suas necessidades. Qual é a sua necessidade hoje? Do que é que você está tendo necessidade hoje? Porque nós vamos ter, sempre vamos ter, não é? Quando você era criança, talvez seus pais não podiam dar coisas que hoje você conquistou. Quando eu era criança, quando eu era mais nova, tinham coisas que eu não podia ter, que hoje eu tenho. Tinha coisa que meus pais não podiam ter e hoje tem. Só que daqui para frente, a coisa precisa melhorar. Daqui para frente, nós precisamos avançar mais. Nós não podemos retroceder. Se dentro da nossa casa miséria tem chegado, a Bíblia diz que nós somos libertos, redimidos da maldição da miséria. Não dá mais para nós vivermos uma vida medíocre. Essa não é a vida que Jesus nos deu. E eu não estou aqui para falar de ostentação. Eu estou aqui para falar de vivermos uma vida digna como filhos de Deus. De termos uma vida digna, em paz, em provisão, em prosperidade. Para quê? Para que a gente possa cumprir o nosso chamado aqui. Se tem falta na sua casa, se você não consegue dormir porque está preocupado, se você não tem paz dentro do seu lar, se você está enfermo, como é que nós vamos fazer o que fomos chamados para fazer se a gente não consegue cuidar bem de nós? Como é que nós vamos avançar se o nosso mundinho aqui está bagunçado? Como nós vamos para as nações falar de Deus se a nossa casa está fora de ordem? Volta comigo lá para Gálatas. Gálatas capítulo 3.
versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em meu lugar. Versículo 14. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebermos pela fé o Espírito prometido. Vai comigo para o versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Querido, nós fomos libertos da maldição. Jesus se deu no seu lugar para você não precisar passar por miséria, para você não precisar passar por enfermidade, para você ter direito a morar no céu e para você desfrutar das mesmas promessas e bênçãos de Abraão. Querido, quem foi Abraão? Quando você ouve Abraão, você lembra do quê? O quê? Muitos filhos? O que mais? Pai de nações, que mais? Pai da fé, aquele que foi considerado o amigo de Deus. E qual é a promessa que Deus fez para ele? Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 12. Se nós vamos desfrutar das mesmas bênçãos de Abraão, nós precisamos saber qual é. Nós precisamos conhecê-la. Lá em Gênesis capítulo 12. Versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2: E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Será tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, quando Deus fala para nós que Jesus veio até aqui para morrer no meu e no seu lugar, quando a Bíblia nos diz que Jesus nos redimiu, nos resgatou da maldição, que as maldições não podem ficar perto de nós, elas não podem criar raízes, elas podem até bater na nossa porta, mas a enfermidade, a miséria, elas não podem permanecer na nossa casa. E nós vemos que nós vamos ter direito das mesmas promessas que Deus deu a Abraão. Nós estamos falando da nossa família ser bendita. Nós estamos falando de provisão e de prosperidade. Nós estamos falando do nosso nome ser conhecido como algo de bênção. Está falando de sermos uma bênção. E nós precisamos receber isso. Nós precisamos fazer isso valer. Nós precisamos fazer o sacrifício de Jesus não ser em vão. Porque se você é salvo e só vai morar no céu, você não está desfrutando do que Jesus conquistou para você. Se a sua família não é abençoada, você não está desfrutando daquilo que Deus deu para você. Nós precisamos tomar posse, nos colocar e fazer uso disso que Deus nos deu. Sabe quando você está precisando muito de um dinheiro? Quando você está apertado mesmo. E de repente você veste uma calça que estava esquecida. E de repente quando você coloca a mão no bolso, você encontra um dinheiro, daquele bem gordinho, que você vai precisando muito. Não dá nossa, é uma coisa tão gostosa, não é? Você fica tão feliz, é uma coisa tão inesperada. Mas querido, aquele dinheiro estava lá. Há tanto tempo você não usou ele. Quantas necessidades talvez você passou, e por não fazer uso daquilo que era seu e que você tinha, talvez você teve falta. Talvez você não foi numa festa, talvez você não comprou algo que queria, talvez você não comeu naquele dia, talvez você teve que ir a pé, porque faltava R$2 e tinha 50 lá no bolso. R$2 não, né? O passo está bem mais caro, né? Mas você está entendendo o que eu estou te falando? A gente não precisa se surpreender com essas coisas depois de ter vivido dias, meses em falta. A gente precisa desfrutar isso hoje, agora. Porque provisão chega pra gente todo o dia. Deus sempre fez assim, o maná chegava fresquinho todos
os dias. Nós precisamos desfrutar do que Deus tem para nós, do que Jesus conquistou na cruz, hoje, agora. Nós precisamos fazer valer. Você consegue na sua mente imaginar o que foi o sacrifício de Jesus? O quanto ele se doou. A Bíblia fala que ele foi moído. O quanto isso foi sofrido. A separação que teve que acontecer a ponto de Jesus ir até o inferno para tomar a chave do diabo. Você tem noção espiritualmente do que isso aconteceu? No corpo físico de Jesus, o quanto isso foi dolorido? Se a gente crê em Deus, se a gente crê em Jesus, esse sacrifício, ele tem que estar vivo na nossa mente, no nosso coração todo dia. E quando o medo bater na nossa porta, a gente tem que colocar ele no lugar dele e fazer valer o sacrifício de Jesus. Não, eu não estou dizendo que eu nunca tive medo, eu não estou dizendo que eu nunca passei por situação de viver a miséria ou a enfermidade, eu não estou dizendo que não. Nós estamos sujeitos a isso. Mas quando chegar, nós precisamos fazer algo com isso. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos receber aquilo como é normal, acontece mesmo. Fulano já passou, ciclano já passou. Todo mundo vai ter o seu dia. O dia mal vai chegar, querido. Às vezes a tempestade vem, mas a gente precisa se colocar firme na palavra e ela vai ter que sair. A miséria não pode permanecer dentro da nossa casa. Prosperidade precisa ser abundante dentro do nosso lar. Não que você não tenha que ser organizado com as suas contas, você precisa. Quando a gente fala de receber a promessa de Abraão, a Bíblia fala que ele era obediente, que ele era perseverante e que ele tinha fé. Repete isso comigo: obediência, perseverança e fé. Querido, se você tem obedecido essa palavra, se você tem renunciado coisas, se você tem se esforçado para estar aqui, se você tem aberto mão, renunciado a amizades, se você tem renunciado pecados, coisas, por amor a essa palavra, se você tem sido obediente, essa palavra vai funcionar. Ela não tem outra opção, ela vai funcionar, mas você precisa perseverar, você não pode desistir. Ao primeiro vento, você não pode deixar tudo por água abaixo, tudo por a perder. Nós precisamos perseverar como Abraão perseverou. E nós precisamos ter uma fé ao ponto de ser inabalável. A nossa fé precisa ser inabalável. A nossa fé é em Deus, não é no que a gente vê. A nossa fé, ela precisa estar tão firmada em Deus, que ela tem que ser inabalada. As coisas não podem nos abalar. Ou se te abalar, tem que ser por um período curto. A gente vai ter um momento onde a gente vai precisar de um socorro, de um fôlego, de um ombro amigo, de um tempo para pôr as coisas no lugar, mas a nossa fé tem que permanecer. A gente tem que exercer a nossa fé. Ela não pode nos desestruturar. Não pode, querido. Não pode, porque a gente está falando de Deus. Nós estamos falando de um Deus vivo. Nós não estamos falando de achismo. Nós não estamos falando de doutrina vazia, o que os cientistas pensam. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando da palavra dele, que é real, que funciona. Nós precisamos analisar o nosso coração para ver se nós estamos fazendo valer o sacrifício de Jesus. Para ver se você está sendo obediente, persevera. Se você está tendo fé, seja obediente. Vamos analisar o nosso coração para ver aonde nós precisamos crescer. Se é na fé, se é na obediência ou se é no apenas perseverar. Às vezes você tem fé, às vezes você está obedecendo, mas falta você perseverar, confiar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa fé não pode ser abalada por mentira do capeta. A nossa fé não pode ser abalada por falação de pessoas que não sabem quem é Deus. A nossa fé não pode ser abalada por sujeira, por contaminação, por ilusão que o diabo coloca na nossa mente. Na área da nossa família, dentro da nossa casa, com relação aos nossos pais, aos nossos filhos, ao nosso marido, aos nossos netos, avós, tios. Não pode, querido. A bênção, as promessas que chegaram até Abraão alcançaram toda a sua casa.
Quando a gente fala de Noé, quem foi salvo? Só Noé? Deus mandou ele chamar quem? Toda a sua família. A fidelidade sua para com Deus vai abençoar as pessoas que estão perto de você, aqueles que estão ao redor da sua casa. Vai salvar, vai poupar, vai livrar. Eles vão ser livres, libertos, sem nem saber que estão sendo. Porque os anjos de Deus vão alcançar a vida deles através da tua fidelidade. Através da fidelidade, quem mora junto com você dentro da sua casa vai ser afetado. Se tem provisão para você, todo mundo que come com você vai desfrutar dessa provisão. As bênçãos de Deus, ela é assim, ela é completa. Querido, nós não podemos desistir, nós não podemos nos abalar, nós não podemos desanimar, nós precisamos perseverar nas promessas que Deus tem nos dado. Se um dia Deus falou com você, Ele não mudou de ideia. Ele não mudou de ideia. E se Deus não falou com você nunca, é só você abrir a sua Bíblia e falar, Deus, fala comigo. E ler versículos que são diretamente de Deus para você. Promessas que estão aqui para mim e para você, independente do seu chamado, independente do propósito específico da sua vida. Há promessas que são nossas. E nós precisamos segurar elas, agarrar elas e não deixar que nada venha fazer nós perdermos o nosso foco, que nada venha fazer nós perdermos a nossa salvação, que nada venha fazer a gente jogar fora o que Jesus fez. Eu tenho plena convicção que você honra e que você dá valor ao sacrifício de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que você ama a Deus, que você ama Jesus do fundo do seu coração. Por isso que você está aqui, por isso que você renuncia a sua vida, por isso que você abre mão de tanta coisa. Porque nós estamos expostos, não estamos ao mundo sujo, que se você quiser você tem onde se contaminar todo dia. Se você ainda não está fazendo isso, eu te incentivo a fazer. Porque, querido, um vício, a mentira, a desobediência, a imoralidade sexual não vale mais do que o que Jesus fez pra gente. Não vale, querido, não vale mais. Nenhum prazer momentâneo vale mais do que ser redimido de toda a maldição, do que ser liberto das trevas, do que ser livre de todo mal, de você ver pestes acontecendo e falar, na minha casa não vai permanecer. Nada vale mais do que isso, querido. Nada vale mais do que isso. Então, se você não tem consagrado a sua vida, eu te convido a fazer isso. Eu te convido a fazer um compromisso com Deus, querido. É tão triste quando a gente vê pessoas que estão presas, enganadas, e ficam pagando promessa, e fica abrindo mão disso, abrindo mão daquilo. Eu vou orar pedindo uma cura, e se acontecer cura, eu subo a escadaria não sei quantas vezes, eu vou a pé não sei na onde, eu fico sem aquilo, eu fico sem... É triste, querido, é triste, sabe por quê? Essa pessoa está presa numa mentira. Não é o que eu faço que vai me dar cura, é o nome de Jesus. É o poder que há no nome de Jesus. Eu posso ser boa ou não, que não sou eu que me curo. Não é o que eu faço que me curo. Não é dar 3 pulinhos ou pagar qualquer coisinha que vai fazer a cura acontecer. Não é, querido, é o poder que há no nome de Jesus. Então eu não preciso pagar esse preço. Esse preço já foi pago. Mas eu preciso me consagrar. Eu preciso dar o meu coração para Deus. Eu preciso amar Ele mais do que essas mesquinharias do meu dia a dia. A minha vida não pode ser medíocre, querido. A nossa vida tem que ser mais do que acordar, trabalhar e dormir. Mais do que acordar, trabalhar, dormir, sentar na igreja e ir embora. Não pode, querido. Essa palavra tem que valer na nossa vida. Essa palavra tem que impactar quem está perto de nós. Essa palavra tem que ser verdade na nossa vida. A gente tem que fazer valer o sacrifício de Jesus. Outdoor, assim, que todo mundo passa e olha e fala, aquela pessoa tem Deus. Porque lá as coisas acontecem. Porque lá quando chega a maldição, de repente está tudo bem. A gente não se abate. Você já conheceu alguma pessoa que por um motivo muito mesquinho, ela se abateu, se afundou, entrou em depressão e acabou com a vida dela? E você já conhece uma pessoa que passou por uma coisa séria, uma tragédia, uma coisa pesada, e essa pessoa se ergueu em Deus e não deixou a maldição tomar conta dela? Querido, não é o tamanho do nosso problema, mas é a decisão, a posição que a gente toma, segundo essa palavra, segundo aquilo que Deus diz que a gente pode.
Querido, nós somos redimidos, nós somos comprados por um alto sangue, por um alto preço. E essa palavra, ela vai valer na nossa vida. Porque o Espírito Santo está conosco, não é na força do nosso braço. É porque o Espírito Santo está conosco que miséria não vai permanecer, que enfermidade não vai permanecer, que salvação vai chegar não só para mim, mas para os meus primos, para os meus tios, para os meus avós, para as pessoas que eu conheço, para quem faz parte da minha família. A bênção do Senhor, o direito de ir morar no céu é para todos. E através do Espírito Santo, através dos anjos, através de tudo que trabalha a nosso favor, nós vamos orar, nós vamos ter fé, nós vamos declarar, palavras boas vão sair da nossa boca e nós vamos ver a nossa família sendo abençoada de geração em geração, de geração em geração. Não sou eu, não sou só eu, são os filhos que ainda nem vi, que nem chegaram, são os netos que vão vir. Querido, tem coisas que eu estou desfrutando que estão vindo lá da minha avó, de renúncia que ela fez, de consagração dela. Tem coisas que seus filhos vão desfrutar porque você ora, porque ele não tem maturidade ainda para entender. Nós precisamos nos mover segundo essa palavra e fazer valer o sacrifício de Jesus na nossa casa, na nossa vida. Provisão, prosperidade, saúde, paz, alegria, tudo que vem de Deus, tudo que é bênção. Doença é bênção ou maldição? Não é bênção, não tem como ser bênção. Tudo que é bênção vem de Deus. Tudo que não é bênção, que atrapalha a sua vida, é maldição. E você foi liberta dela pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício dele lá na cruz. Querido, eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor. Eu queria que você tivesse um tempo seu com Ele. Não importa as pessoas, não importa o seu passado, não importa, nada importa. Não importa a sua aparência, não importa o que as pessoas pensam que você é. Não importa o que as pessoas acham, não importa a fama do seu nome, não importa. O que importa de verdade é quem você é lá dentro no seu coração. O que importa de verdade é quem Deus sabe que você é. O que importa de verdade é a sua essência. E você precisa nessa noite se consagrar ao Senhor. Você precisa nessa noite abrir o seu coração, rasgar o seu coração para Deus, dizer para Ele o que você sente, dizer para Ele o que você pensa, dizer o que você precisa de ajuda, dizer onde você pode ser melhor, pedir ajuda do Espírito Santo. Ele é o seu amigo, Ele é o teu ajudador. Consagra o seu coração, faça propósitos com Deus, não para conquistar coisas, mas estabeleça propósitos com Deus para se consagrar, para ser melhor, para estar mais limpo, para estar mais puro, para estar mais aberto para Ele, para ser mais usado por Ele, para as pessoas não terem o que te apontar. Se consagre ao Senhor, querido. Diga para Ele o quanto você o ama. Diga para Ele o quanto você é dependente dEle. Diga para Ele o quanto você crê nessa palavra. O quanto você sabe que é Ele quem te deixou de pé até aqui. E tome posse dessa palavra. Tome posse dessa remissão dos seus pecados. Tome posse desse sacrifício. Faça valer. Esfrega na cara do diabo que ele vai perder. Coloca ele no lugar dele. Resiste aos pensamentos ruins que ele tem colocado. Fica firme. Não abre mão. Não troca por nenhum prazer. Não troca por nenhuma ilusão. Pai, nós te somos gratos, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado porque você é verdade para nós. Muito obrigado porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Porque a Tua palavra faz nos ver, faz nos enxergar por onde devemos andar.
Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos ajuda, nos faz discernir, nos faz assimilar. A Tua unção faz aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos, Senhor. Obrigado porque não estamos sós. Obrigado porque o Senhor está conosco, Pai. Você pode ficar de pé no seu lugar? E agora eu quero que você faça uma oração, só declarando bênção sobre a sua família, só declarando coisas sobre a sua casa, sobre os seus parentes, sobre pessoas que às vezes faz tempo que você não vê, sobre pessoas que não são salvas ainda, sobre familiares seus que um dia já ouviram a palavra, mas ainda não se renderam a ela. Declare palavras, querido. Declare coisas, gere no seu espírito em fé. Que anjos sejam enviados para levar libertação, para levar palavra, para levar consolo. Que o Espírito Santo venha agir através dessas palavras que você vai dar para Deus trabalhar. A nossa palavra é nossa confissão. Ela é aquilo que vai permitir com que Deus trabalhe em nosso favor. Declare coisas para os seus filhos. Declare bênçãos. Repreenda a maldição. Repreenda aquilo que está errado. Não desista, querido. Insista, persevere. Não se acostume com as coisas fora de ordem. Não se acostume com as coisas em falta. Não ache que na sua casa você precisa ter falta. Aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, coloca diante de Deus. Gera em fé. Veja chegando. Veja as coisas sendo consertadas. Vejam contas sendo pagas. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício. Deus, obrigado por ter nos dado Jesus. Nós queremos dizer que você é tudo para nós. E que nós vamos fazer valer essa palavra. Chega de uma vida medíocre. Nós vamos viver em plenitude de vida, em plenitude de saúde, em plenitude de paz, de provisão, de alegria, de paz. Salvação vai chegar à nossa casa, livramento vai chegar à nossa casa, proteção, saúde, dias longos, anos de vida e paz, Senhor, sobre todos os da nossa casa, Pai. Nós tomamos posse dessa promessa. Ela é nossa porque nós estamos ligados em Ti, Senhor. E nós vamos desfrutar. Nós vamos nos deliciar. Nós vamos nos esbaldar em abundância de cada coisa que o Senhor conquistou para nós, Pai. O diabo não mais vai nos roubar. A enfermidade não mais vai nos roubar o nosso tempo, a nossa paz. Não mais. Porque nós estamos ligados em Ti, porque você é nosso Pai, porque você é a nossa fonte, porque a Tua palavra é verdade, porque nós somos guardados por ela. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças nós Te damos, Senhor, por tanto amor. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Aleluia, graças ao Teu santo nome, Senhor. Aleluias, glórias a Ti, Senhor. Nós somos gratos, Pai.